Hoje a gente vai mergulhar numa história que é de arrepiar. Uma história que acontece bem ali, na fronteira entre a ciência de ponta, a esperança humana e o nosso próprio código genético. E olha, pode até parecer papo de filme, né? Mas não é, não. Essas perguntas são o centro de uma busca muito real, uma luta para derrotar uma das doenças mais cruéis que existem. Vamos entender o tamanho desse desafio. Então, para a gente entender essa luta, primeiro a gente precisa conhecer o adversário, e o nome dele é doença de Huntington. Pensa num ladrão, um ladrão silencioso que, bem devagarinho, fio por fio, vai desfazendo tudo aquilo que torna uma pessoa quem ela é. Assim a doença de Huntington. Ela é progressiva, ou seja, vai piorando com o tempo, e é hereditária. É como uma sombra que passa de geração em geração. Olha que impactante isso aqui. A doença não ataca de um jeito só. Ela vem em 3 frentes. Muita gente associa Huntington como aqueles movimentos involuntários, a tal da Coreia, né? Mas é muito mais que isso. Ela mexe profundamente com o humor, trazendo depressão, irritabilidade e ataca a mente, causando perda de memória até demência. Ou seja, ela pega a pessoa por inteiro. E aqui está o ponto que move toda essa história. Por décadas, a medicina só conseguia, amenizar os sintomas, dar um suporte, mas não existia nada que pudesse parar ou reverter a doença. Simplesmente não tinha cura. Beleza, mas de onde vem essa doença tão terrível? A resposta, por incrível que pareça, está trancada dentro da gente, no nosso código genético. É impressionante. A origem de todo esse sofrimento pode ser rastreada até um único ponto, um único gene, lá no cromossomo 4. E o mais curioso é que é um gene que todo mundo tem, chamado Huntingtin A, ou HTT, para facilitar. E aqui a gente consegue ver a diferença de um jeito bem claro. No gene normal, um pedacinho do código, o CAG, se repete algumas vezes. Tranquilo, normal. Mas no gene com a mutação, essa repetição sai de controle. É como se o gene começasse a gaguejar, sabe? CAG, CAG, CAG dezenas de vezes. E é essa gagueira genética que causa toda a destruição. E tem um número mágico. Ou melhor, um número trágico. Um ponto sem volta. Quando essa repetição de CAG chega em 40 ou mais, a doença vai se manifestar. Não tem talvez. A partir dali, infelizmente, é uma certeza genética. Bom, se a causa é tão clara assim, um gene só, achar a cura devia ser fácil, né? Pois é, a realidade foi bem diferente. Foi uma estrada longa, cheia de esperança, mas também de muita, muita frustração. Essa frase aqui, ela resume a dor de todo mundo, dos cientistas às famílias. Coisa de 4 anos atrás, tinha uma terapia super promissora, a Tominersen. Todo mundo achava que agora vai. E ela falhou nos testes finais. Foi um balde de água fria, um golpe devastador para todo mundo, e por um momento parecia que a cura era impossível. Mas é no meio desses baques que surgem as figuras mais fortes. Uma pessoa se destacou, empurrando a ciência para frente com uma determinação impressionante. É hora de falar da doutora Sarah Tabrizi. É essa mentalidade que vira o jogo, sabe? Para ela, para a doutora Tabrizi, aquela falha terrível da outra terapia não foi o fim da linha. Foi uma lição. Dolorosa, com certeza, mas uma lição necessária para saber qual o próximo passo. Os colegas dela a descrevem como o centro de uma teia, conectando todas as pesquisas importantes nessa área. Se tem alguma terapia promissora para Huntington sendo feita no mundo, pode apostar que ela está envolvida. E o papel dela foi essencial para o que a gente vai ver agora. E é aqui que a história tem uma virada. Depois de anos e anos de luta, surge um avanço de verdade, algo que está mudando o que a gente achava que era possível. Então, como é que funciona essa nova terapia, a MT-130? A ideia é simplesmente genial. Imagina o seguinte, primeiro, eles pegam um vírus que não faz mal nenhum e o transformam numa espécie de entregador. Esse vírus carrega uma mensagem de silenciamento e a entrega direto nas células do cérebro. E o que essa mensagem faz? Ela funciona como um interruptor que desliga a produção daquela proteína defeituosa de Huntington. É basicamente ir lá e desligar a fonte do problema. E os resultados? Bom, os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a progressão da doença ao longo de 3 anos. Essa barra mais alta é o grupo que não recebeu o tratamento. Olha só o quanto a doença avançou. Agora, olha para a barra menorzinha. É o grupo que recebeu a terapia AMT-130. A progressão foi muito, mas muito menor. A diferença é gritante. Isso significa uma mudança gigantesca na qualidade de vida dessas pessoas. E para resumir tudo isso num número só, o ponto principal é esse aqui.
O tratamento conseguiu frear o avanço da doença em 75%. 75%! Essa é a prova mais forte que a gente tem até hoje de que uma terapia pode de fato mudar o curso da doença de Huntington. É um passo de gigante, sem exagero. Ok, tratar a doença já é um marco histórico. Incrível. Mas e se desse para ir além? E se a gente conseguisse impedir que ela sequer começasse? E essa é a visão da doutora Tabrizi. O grande objetivo dela não é mais só tratar, mas prevenir. O foco do trabalho dela agora é em pessoas que têm o gene, mas ainda não desenvolveram sintomas. A esperança é conseguir intervir tão cedo, mas tão cedo, que a doença talvez nunca apareça. E tudo isso nos deixa com uma reflexão bem poderosa, né? A história da doença de Huntington está sendo reescrita bem na nossa frente, deixando de ser uma sentença inevitável para se tornar algo que pode ser combatido e, quem sabe um dia, até evitado. O que será que isso significa para o futuro da medicina e para o nosso próprio entendimento do que a gente pode ou não controlar no nosso destino?